Graça e paz, queridos e queridas. E às vezes a gente fica chamando para nós aquilo que nós não temos. Às vezes por falta do conhecimento realmente. Às vezes dizemos, eu estou deprimido, estou com uma depressão horrível. E às vezes você está só triste. Você está só respondendo a algum acontecimento dos seus dias com tristeza, como todos nós temos. Nós nos entristecemos, nos aborrecemos. Às vezes, a mãe diz, olha, não mexe com teu pai que hoje ele está estressado. Também não, às vezes ele não está estressado, ele está chateado, ele está aborrecido, ele está respondendo a alguma situação que ele viveu no trabalho, mas ele não está estressado. Às vezes, dizemos, eu estou tão ansiosa, eu estou sofrendo de uma ansiedade, e às vezes nós não estamos ansiosos, estamos só numa expectativa acelerada de alguma coisa que vai acontecer, que a gente quer que aconteça, porque a ansiedade, o estresse, a depressão, são adoecimentos. E eu tinha uma amiga psicóloga, que também é professora, ela dizia assim, olha pessoal, depressão não é para quem quer não, depressão é para quem pode. Então não fique colocando sobre os seus ombros essas palavras e chamando para você alguma coisa que você não tem. Então, para a gente não mais falar aquilo que a gente não tem, nós vamos conhecer um pouco mais hoje sobre a questão da depressão. E eu gostaria de pedir para vocês que eu pudesse dividir esse momento em duas partes. Eu vou ler o texto, um texto sagrado, e eu vou deixar ele em suspensão por um tempo. Nós vamos falar a respeito da depressão, falando de alguns sintomas, a causa da depressão, algumas evidências que fazem nos ver que alguém ou está deprimida ou está entrando no episódio depressivo. E depois eu volto para o texto para a gente fazer esse casamento, né, do conhecimento mais psicológico com o conhecimento bíblico, com a palavra de Deus, porque eu costumo dizer que, e eu sempre digo isso quando eu vou ministrar, falar, que o meu instrumento de atuação não é a psicologia, ele é um instrumento de apoio. Eu sim, quando estou no consultório atendendo um paciente, eu uso a psicologia. Quando eu estou ensinando a igreja, o meu princípio é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, e ela é o meu filtro. A psicologia ela tem que passar pelo filtro da palavra de Deus, porque existem muitos enunciados científicos que vão contra a minha fé, contra aquilo que eu acredito como pastor, como homem de Deus, como servo de Deus. Por isso é a palavra de Deus para mim o filtro de todo conhecimento. E eu amo conhecimento, eu amo dar aula, eu dou aula em seminário, eu dou cursos de comunicação, eu faço palestra de desenvolvimento, mas eu sempre entendo que eu tenho um filtro e é a palavra de Deus, e todo conhecimento que eu possa obter através do estudo da filosofia, da sociologia, do comportamento humano, da própria teologia mais seca, mais científica, eu vou deixar que ela passe por um filtro, que é o filtro da nossa experiência com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Dito isto, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Esse texto narra a história de Elias, no Monte Horebe e depois na caverna. Acabe fez saber, todos acharam? Vou esperar mais um pouco, desculpem. Amém, queridos? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles.
Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também concevei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra e da Tua presença neste lugar, para tratar de um tema tão crucial para a vida de todos nós. Por isso pedimos a assistência plena do Teu Espírito Santo neste lugar, transformando este ambiente num lugar de cura, num lugar de libertação, de soerguimento, de fortalecimento, de restauração de vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, queridos, depois a gente vai voltar para esse texto, e eu espero que a gente tenha tempo. Pastor, até que hora? Até 2 horas da tarde, pode ser? Pastor, é só sinalizar, viu, pastor? Quando fizer assim, é porque ainda tem mais 2 horas. Bom, nós somos, como seres humanos, e eu acredito que nesta igreja se crê desta forma, porque existem algumas outras compreensões, nós somos seres tripartidos, tridimensionais. Nós somos uma tríade. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. É assim que a gente crê aqui? Corpo, alma e espírito. Cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu digo isso porque durante muitos anos, no nascedouro realmente da fé e na organização da teologia cristã,
Alguns autores chamam o homem de um ser bipartido e não acreditam na trindade também divina. Então nós acreditamos nesse ser tridimensional, corpo, alma e espírito. Para os gregos, soma, pneuma e psique. Soma é o nosso corpo, é a sede dos nossos sentidos. É no corpo que a gente manifesta as nossas expressões. É no corpo que a gente tem a visualização, o tato, a audição. É a sede dos nossos sentidos e é também a porta de entrada para a nossa alma. É através do corpo que a alma é acessada. Se uma pessoa é cega, ela pode se apaixonar por uma outra através da voz, ouvindo a voz. Se um rapaz é cego e ele se apaixona por uma outra moça, você pergunta, mas por que ele se apaixonou se ele nem vê? E às vezes, ela é tão feia. Mas ele se apaixonou porque ele teve entrado a alma dele, através da voz daquela mulher, entrou aos ouvidos dele e conquistou o coração. Dizem que o amor é cego, não é? Mas o amor de fato não é cego. O amor ele enxerga o que os outros não enxergam. Quando não se ama, se enxerga imediatamente os defeitos. E quando se ama, se enxerga as qualidades. Não é cego, é ver mais do que quem não ama. Por exemplo, os nossos filhos têm defeitos, irmãos. A gente não vê os defeitos deles. O Hudson tem defeito? Não acredito. A gente vê os defeitos dos nossos filhos. Todo mundo vê os defeitos dos nossos filhos? Sim ou não? Mas todo mundo vê como a gente? Não, porque a gente vê com amor. Os outros veem e repreendem e reprovam e dizem, não sei o que é que esse camarada está fazendo aqui, o que é que essa menina está fazendo aqui, esses pais não veem? Veem, só que os pais amam. Então, através dos sentidos, se ele é cego e ele é surdo, como é que ele vai se apaixonar então? Às vezes é pelo perfume. O cheiro, não o perfume simplesmente, mas a reação que o perfume faz na química do corpo daquela mulher. Aí ele se apaixona. Mas se ele é cego, aí não tiver olfato, aí já é mais complicado. Mas ele tem o tato. E a nossa concepção tátil não está só no toque das mãos. Alguém toca, uma pessoa... Você quer ver uma coisa, gente? Tem algumas pessoas que são tão táteis, elas respondem tanto ao tato, que se elas estiverem aborrecidas, querendo brigar com você, se você mantiver a discussão aqui na palavra, não cessa. Aí você põe a mão no ombro e diz, meu amigo... Quando você diz meu amigo, que coloca a mão no ombro da pessoa, ela se desarma. Porque ela é tátil. Não falando da depressão, eu quero começar primeiro dizendo que não é depressão. Aqueles que sofrem de depressão, eles têm mais do que uma tristeza. Depressão não é uma tristeza reativa a um evento real, de perda imediata. Uma pessoa que tem a perda de um ente querido, ela vai desenvolver uma estratégia para elaborar o seu luto, para vivenciar o seu luto. A princípio, ela vai se entristecer, vai chorar, vai sentir a perda, vai doer. Se essa tristeza, ela se mantém por alguns dias, e daqui a pouco a pessoa começa gradativamente, retomando as suas emoções, reequilibrando as suas emoções, ela não está deprimida, ela está triste como resposta a um evento real, a algo que aconteceu com ela, uma perda de um emprego, a perda de um ente querido, o rompimento de um relacionamento, uma dificuldade, uma luta que está enfrentando, que deixa a pessoa triste. Todos nós estamos sujeitos à tristeza, todos. Então, estar triste não significa estar deprimido. Então vamos abandonar essa ideia. Hoje eu amanheci tão deprimida, amanheci numa deprê hoje. Não diga mais isso.
Você amanheceu triste. Agora, se essa tristeza, ela se prolonga por vários dias, vários meses, aí já começamos a identificar que pode haver aí um toquezinho da depressão aparecendo. Então, quais são os sintomas reais da depressão que vão para além da tristeza? Primeiro, são muitos os que sofrem de depressão hoje nos nossos dias. Se ontem eu falei que a ansiedade ela é o mal do século, a depressão está de mãos dadas com a ansiedade. Porque não são poucas as pessoas que estão deprimidas. O que a gente conhece de pessoas sofrendo do mal da depressão, pessoas que não conseguem mais sair de casa, pessoas que não têm, para o deprimido, o mundo está cinza. A estatística mostra que 5% das pessoas têm depressão. Então, se você for imaginar quantos milhões de pessoas nós temos no Brasil, hoje, qual é a nossa população do Brasil? 200 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas. Então, coloca 5% de pessoas deprimidas no Brasil, você vai ver quantas milhões de pessoas estão deprimidas. 10 milhões de pessoas. Você já imaginou o que é isso? Isso, 10 milhões de pessoas deprimidas, diagnosticadas realmente numa amostragem. Você pode ter certeza que vai muito mais do que isso. E quando se fala de pessoas deprimidas, está se falando de pessoas não que tiveram episódios depressivos e que foram curadas, mas pessoas que mantêm-se deprimidas. De 10 a 20% de pessoas as estatísticas apontam que vão sofrer de depressão. E eu, em nome de Jesus, espero que nós não estejamos nessa profecia estatística, em nome de Jesus. Cerca de 25% das mulheres, veja que a prevalência é mais no sexo feminino, cerca de 25% nas mulheres e 10% nos homens. Por que é tão comum nas mulheres? Por causa das alterações hormonais que são mais evidentes nas mulheres, tanto no período menstrual, como, por exemplo, a depressão pós-parto, todas as alterações e esse jogo de hormônio que é muito comum nas mulheres. Então, 25% das mulheres e 10% dos homens vão sofrer de depressão em algum momento. 40% a 60% dos suicídios têm causa na depressão. Homens depressivos, deprimidos, se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. Ou seja, um homem deprimido está muito mais em situação de risco do que uma mulher. Por quê? Porque o homem ele tem mais decisão, o homem ele não espera. O homem ele imagina que ele precisa resolver uma situação e ele vai lá e resolve. A mulher pondera, a mulher conversa, a mulher fala com um, fala com o outro. O homem ele não fala, ele não compartilha, até na questão da saúde. Por exemplo, vou fazer uma pergunta, uma pesquisa aqui. Agora, nesse primeiro semestre, quantos homens foram ao médico? Fazer uma consulta. Quantas mulheres foram? Olha só. Quantas mulheres levaram o marido? Levaram, não é porque foram dirigindo, não, porque o homem leva. Não, eu que levo a minha mulher. Só que ele não leva a mulher, ele dirige para ela que vai. O homem não, ele é levado. Quem foi que marcou a consulta para o marido? Levanta a mão. Precisa falar alguma coisa a mais? Não precisa falar mais nada. As estatísticas apontam que o homem, ele não se preocupa com a sua saúde. Ele vai se preocupar somente com a sua doença depois que ele já tiver para morrer. O homem trata do corpo do mesmo jeito que ele trata do carro, com raras exceções, às vezes trata melhor do carro do que do corpo.
Se o camarada encostar no portão da casa dele o carro, e o carro continuar andando, ele diz, depois eu mando ajeitar. Depois eu arrumo isso aqui. Ele só para arrumar quando bate e não tem, agora não dá para sair mais. Aí ele manda para ele consegue dinheiro, enfim. Então essa estatística aponta exatamente por conta disso. O homem realmente ele não dá muita atenção para isso. E quando vem, ele se desespera. O homem doente é uma tristeza. Quais são os sintomas da depressão? Número 1, claro, humor deprimido. Quando a gente fala de depressão, a primeira cena que vem na nossa cabeça, no sentido da língua portuguesa, é um afundamento. Depressão é um afundamento. Então, estar deprimido é estar com o ânimo afundado, para baixo. Retardo ou agitação. Uma pessoa deprimida, ela começa a dar sinais de retardo, no sentido de lentidão de resposta. Ela começa a sofrer de delay. Ela começa a atrasar as suas respostas. Sabe aquela pessoa que você via na igreja, que chegava cedo o tempo todo, aquele obreiro que estava o tempo todo aqui, e que fazia, quando o pastor dizia, poxa, eu estou com uma dor de cabeça, ele já estava voltando da farmácia com o comprimido para dar para o pastor. Começa a lentificar as suas ações. Ela começa a ter uma resposta mais demorada para os estímulos. Ou vice-versa, ela se agita. Ela tem um comportamento agitado, você percebe que ela fica nervosa, o culto ainda está para terminar, ela já está querendo ir embora, a multidão começa a não fazer muito bem para ela, e ela começa então a se agitar e quer ir embora. Irritação e fadiga. A pessoa se irrita por qualquer coisa. Não quer receber visita em casa, quando você está lá, a pessoa está lá na casa dela e tal, aí bate alguém na porta e ela diz, lá vem, para que essa pessoa vem aqui agora? Fadiga, um cansaço exagerado, que você diz, eu preciso tirar umas férias. Você tira as férias, quando volta, você diz, preciso tirar outras férias, das férias. É um estado de cansaço que não termina nunca. Insônia ou sono exagerado. Ou seja, é uma alteração no ciclo sono-vigília. A pessoa deita e às vezes ela nunca foi de acordar tarde, sempre acordou 6 horas, 7 horas da manhã, daqui a pouco ela está acordando 11 horas. O que está acontecendo? Aí os pais vão pensar assim, então minha filha adolescente está deprimida, que só acorda 11 horas da manhã. Não, isso é comum dos adolescentes, viu? Ou um sono exagerado, ou a falta de sono. Quando a depressão está num estágio muito avançado, ela rouba o prazer. É uma das principais características da depressão. Ela torna o mundo cinza. Então ela rouba a cor do teu mundo, ela rouba o prazer de viver, e tudo aquilo que antes dava prazer, passa a não dar mais prazer para a pessoa. Então, até dormir, que é um prazer, ela deixa de dormir. Comer aquilo que antes ela gostava tanto de comer, ela não quer mais comer, porque ela não tem mais prazer de viver. E é incrível que quando a gente lida com pessoas que estão entrando para a depressão, elas choram muito. Mas chega um estágio da depressão que as pessoas não choram. E você imagina, ainda bem que ela não está chorando. Não, ainda bem não, ela não está expressando emoção alguma. Aí acontece o chamado embotamento das emoções. Tudo é tão pesado, é tão fatídico, que chorar dá prazer, e ela não consegue nem chorar. Pensamentos recorrentes sobre a morte. O tempo todo, a morte ganha um sabor para a pessoa e ganha um status de solução. Se a vida é cinza, se a vida é cheia de problemas, se a vida não me apresenta prazer algum, se a vida não me traz soluções, se as minhas relações são insípidas,
se eu não tenho mais nenhum sabor naquilo que eu como, se eu não tenho mais nenhum prazer na sociabilização, na conversa, na amizade, se eu não tenho prazer nem mesmo de sair de dentro do meu quarto, o que é que me resta? Experimentar a morte. Então a morte começa a aparecer como uma porta de solução. E os pensamentos de morte começam a estar presentes na vida da pessoa. Depois vem a dificuldade, eu vou falar mais sobre a questão do suicídio já para vocês, que é um tema que a gente precisa realmente ter cuidado. Dificuldades de concentração. A pessoa não consegue mais se concentrar em nada. Ela começa a fazer uma coisa e bate uma sensação de desespero na pessoa, que ela tem que abandonar aquilo imediatamente e fazer outra coisa. E ela não consegue mais se concentrar em nada. Aí uma pessoa que gostava muito de ler, para de ler, que gostava de assistir, não perdia um capítulo daquela novela, ela não assiste mais novela, não assiste mais nada. Tudo aquilo que exigir que ela se concentre e faça um esforço de foco, ela não consegue mais. Aí vem a alteração no apetite, a perda do apetite ou apetite exagerado. Algumas pessoas engordam muito na depressão. Sentimentos de culpa. A pessoa se sente culpada, se ela é casada, ela acha que ela está destruindo a vida do marido dela, que ela está destruindo a vida dos filhos, aí vem um sentimento de desvalia, a autoestima vai lá para baixo, porque como ela não tem mais prazer de se arrumar, ela não tem mais prazer de se olhar no espelho, ela não tem mais desejo por nada, e esse sentimento de desvalia e de desamparo, ela se sente desamparada, como se ninguém pudesse fazer nada por ela. E cada vez que uma pessoa vem e diz, menina, para com isso, ou rapaz, o que é isso? É pior. Porque está colocando sobre os ombros da pessoa mais culpa que a própria doença já está trazendo. De chegar na casa, tome posse. Eis que eu determino a tua vida. Isso não funciona, gente. Palavras de efeito, chavões do evangeliquez, aquelas palavras que a gente diz, eu estou orando por ti e ainda vou te ver no topo da montanha. Não funciona, porque a pessoa não consegue ver isso. Nesse momento, a única coisa que essa pessoa precisa saber é que ela está sendo acolhida com tudo que ela está sentindo por você. Primeiro, ela não está sendo julgada por você. Ela não está recebendo sobre os ombros nenhum ônus a mais que a própria depressão já coloca sobre ela. Ela precisa ser acolhida com a sua dor, com a sua angústia, com o seu sofrimento. Isso acontece em todas as faixas etárias, irmãos. E hoje é muito comum acontecer na adolescência. A adolescência, ela é uma fase também das transições e das explosões desorganizadas de hormônio, que faz essas alterações no humor da pessoa. E para o adolescente, que ainda não se sente adulto e também já não é mais criança, esta indefinição de identidade faz com que ela se sinta perdida, ameaçada, e que possa isso gerar, porque ela sente uma espécie de sentimento de abandono, porque ela foi abandonada pelos pais que já não a têm como criança, quando é conveniente para eles, porque para os pais, os pais são muito cheios de conveniências, né? Eu sou pai, posso falar sobre isso. Quando o adolescente faz alguma besteira, a gente impõe sobre eles que eles não são mais crianças. Porque é conveniente para nós que eles ajam como adultos. Tamanho homem, tamanho mulher, tu não é mais criança. Só que quando eles querem fazer alguma coisa que é de adulto, a gente diz, ainda nem saíste das fraldas. Tu pensa que tu já é homem, é? E aí o
cara dizia, e afinal de contas, o que é que eu sou? Então, esse limbo que o adolescente fica é propício para autocomiseração, para impingir sobre si todos os males deste mundo, porque vêm os dramas, e por conta disso, muitos pais não consideram que estão lidando com um filho depressivo. Aí sabe o que acontece? Aquele filho que é o agitado, que é o de bem com todo mundo, fala e dá trabalho, a gente diz, esse meu filho não tem jeito. Aí a preocupação dos pais é com esse filho que dá trabalho. Olha só, o outro fica dentro de casa, fica lá no quarto dele, estudando. E às vezes o problema está com o que está lá dentro do quarto. Lembram, falei ontem da baleia azul? O adolescente é uma presa fácil, porque o adolescente está vivendo justamente num período do desenvolvimento humano chamado desafio. Ele é desafiado, ele é aventureiro. Então, como ele lida com emoções muito laterais, a lateralidade para ele é muito exagerada, ou ele está lá no pico da montanha, ou ele está lá no fundo do vale, tem hora que ele desce para o fundo do vale, e esse vale chama-se depressão, e ele não consegue sair. O índice de adolescentes que cometem suicídio é enorme. Mas é comum também, e prestem muita atenção nisso, é comum a depressão na terceira idade, entre os idosos. E é muito mais difícil de a gente levar em consideração a depressão nos idosos, porque os idosos não apresentam a mesma energia, por exemplo, que um adolescente, e que fica muito fácil de pontuar o declínio do ânimo, do humor de um adolescente, porque é só energia, ele para, você imediatamente identifica. O idoso, ele já tem a marcha diferenciada, ele já anda diferenciadamente, e o humor dele já não é aquele humor explosivo. Mas, quando você começa a ver o idoso muito agitado, com um humor muito ansioso, ou muito irritado, você pode estar lidando com um quadro depressivo. Começa a queixar-se de dores diversas, dores físicas diversas. E você leva para fazer exames, perdão, gente. Você leva para fazer exames, e os exames laboratoriais apontam que está tudo normal. Aí sabe o que a gente faz com os idosos? A gente, mais uma vez, joga sobre a pessoa, diz, isso aí é fricote, isso é coisa de velho. Deixa eu só me recuperar aqui, que eu estou vindo de uma... Eu viajei há umas 2 semanas, e quando voltei para um lugar muito frio, quando voltei aqui para o estado do Pará, vocês já sabem, né? Quero agradecer os irmãos que estão tossindo em solidariedade a mim também. Muito obrigado, irmãos. Isso aqui é uma igreja solidária, né? Um tosse, o outro já está tossindo ali também. Muito obrigado, queridos. Então, os exames laboratoriais apontam que está tudo normal, mas ele se queixa de dores no corpo. E o idoso, ele tem uma forma de comunicar como está doendo. Ele diz que é uma dor que começa aqui na coxa, e que vai se movimentando, daqui a pouco está doendo as costas. Eu não sei, é uma coisa que vem daqui da coxa, passa por aqui, daqui a pouco está doendo bem aqui. É a dor de envelhecer. É a dor de se sentir muitas vezes inútil. É a dor de não ser consultado mais para as coisas que acontecem dentro da casa. É a dor de não ser ouvido.
de não poder contar aquela mesma história mais 200 vezes. É a dor de não ser acolhido, de não ter a energia que os jovens têm. É a dor de ficar no canto da sala, sem ter ninguém para conversar. É a dor do envelhecer, gente. E quando isso não é observado, não é tratado, isso se desencadeia realmente para uma depressão, e muitas vezes idosos morrem de depressão. Morrem mesmo, deprimidos. Por isso, você que é neto, referende os seus avós, abrace-os, fale com eles, ouça aquela história pela 1000ª vez, sim. Eles têm prazer de contar. Você já ouviu tudo. Aí diz assim: eu já te contei aquela história uma vez com teu pai. Teu pai quando era criança. Aí você diz: já, avó, já contou, não precisa contar mais. Eles sabem que eles já contaram. Sabe o que eles querem ouvir? Sim, você já contou, mas conta, que eu acho tão interessante que a senhora conta essa história. Aí você vai ver. Ele vai logo pegar... Se é a vovó, ela vai logo pegar o bolinho de laranja para dar para você lá. O de fubá. Toma aí que eu vou, enquanto tu vais comendo, eu vou te contar a história. Isso aí rejuvenesce e dá saúde para a mente desse idoso que você nem imagina, mais do que qualquer atividade proposta por um médico. Queixas de memória com bons resultados nos testes cognitivos, ou seja, ele se queixa de problemas de memória. Aí quando vai fazer um teste de cognição, quando vai fazer algum exame de cognição, que no teste começa a perguntar como é o nome do seu pai, da sua mãe, ele lembra de tudo. Mas há um bloqueio quando ele chega dentro de casa, ele não consegue se lembrar mais o nome do tio, da tia, da irmã, da prima, do filho. Apetite reduzido com perda de peso na ausência de doença física. Não tem nenhuma doença física, começa a perder peso, porque perde o apetite. Insônia inicial, isso nos idosos, viu? Ideias de baixo autoestima, ou seja, de menos-valia. Atos autolesivos, começa a se lesionar. É nessa fase que eles caem muito, que eles se machucam, que eles se ferem. Até porque todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós precisamos de reforçamento na nossa vida, de investimentos e de retorno. Então, por exemplo, quando uma pessoa, o pastor vai falar de voluntariado aqui na igreja. Quando as pessoas vêm para o voluntariado, elas dizem: eu não vou ganhar nada na igreja. Aí a gente diz: poxa, que bom, essa pessoa vem com muito amor. Claro que ela vai ganhar. Claro que existe um desejo de um ganho secundário. Se ela não ganha dinheiro, ela ganha o carinho, a amizade e o reconhecimento do pastor da igreja, dos irmãos. Se ela é realmente muito altruísta e muito apaixonada pela obra de Deus, ela ganha o reconhecimento daquele que é o soberano do universo, Deus. Né? Então ela sempre vai ter ganho secundário. Na minha infância, eu passei muita dificuldade na minha fase de infância. E lá em casa, para a gente, e também nessa época não tinha tanta sorveteria como existe hoje. Para a gente tomar sorvete naquela época, não sei nem como era. Mas aí o meu irmão, ele foi operado das amígdalas. E aí tinha que comer sorvete, disseram que tinha que comer sorvete. E ele chegava em casa como um rei, Reginaldo, que ele ia tomar sorvete. E todos ficavam olhando, uma vontade de tomar sorvete. Que era que a gente queria depois? Se operaram da amígdala também. Viria o sofrimento, mas haveria um ganho secundário, tomar sorvete. Uma criança dentro da casa dela, ela nunca tem atenção dos pais, os pais estão muito ocupados, nunca conseguem conversar com a criança,
quem vai levar a criança para a escola é a babá. Aí a criança começa a exibir um comportamento lá na escola de violência, e aí os professores mandam chamar os pais. Aí os pais vão, aí os pais conversam com a criança: meu filho, você não pode fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai melhorar? Sim ou não? Não. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer pior. Por quê? Porque é a única forma que ele tem de os pais conversarem com ele. É um ganho secundário. Ele pega uma bronca na escola, mas os pais vêm, se abaixam e conversam com ele. Vão na escola dele, eles podem mostrar os pais para os coleguinhas. Ganho secundário. Todos nós vivemos assim. Tudo que nós fazemos, sempre haverá um ganho secundário, terciário, enfim. Então são autos lesivos, desesperança e ideação suicida, eles pensam em morrer. E a frase mais comum nos idosos, especialmente nos idosos deprimidos, não é que eles vão se matar, não é que eles vão tirar a vida, mas é que Jesus já vai levar eles. Eles começam a dizer: não se preocupem, Jesus já está vindo para me buscar, eu vou parar de dar trabalho para vocês, eu vou parar de perturbar vocês, de atrapalhar a vida de vocês. Ele já está vindo. Ontem eu tive uma revelação. Mas isso é um desejo suicida escondido debaixo disso. E graças a Deus que tem isso. Porque ao mesmo tempo que é um desejo suicida, isso os assegura de que eles não vão cometer, porque eles têm uma fé que se eles cometerem suicídio, eles não vão ser buscados por Jesus. Crenças irreais de perseguição. Eles acham que os vizinhos estão falando mal deles, que eles estão sendo perseguidos, que até o gato: esse cachorro me persegue, ele me odeia. Doença grave e a falência dos órgãos internos. Começa a comprometer os órgãos principais, o coração começa a dar uma resposta menos adequada, e alguns morrem realmente de depressão. Existem outras condições que cursam até como sintomas, mas que ao mesmo tempo que são sintomas, eles também são causas e são sinalizações. O luto. O luto, às vezes a gente nem sabe definir o que é o luto. Porque na cabeça da população, no nosso imaginário popular, a palavra luto significa vestir-se de preto e ficar triste. Não é? Mas a palavra luto, e o luto, ele não é apenas vestir-se de preto, não é apenas manter um tempo de resguardo pela morte de alguém. O luto é uma condição após a perda de uma pessoa. É uma condição comportamental que envolve sentimentos, que envolve emoções e que muitas vezes adoece. Então, o luto pode se desencadear para uma depressão. A depressão também ela pode ser um fator de ajustamento. Ontem eu falei aqui que algumas coisas na vida da gente vão somando energia psíquica. E eu não estou falando de energia metafísica, de energia na perspectiva da nova era, não. Estou falando de energia como um acúmulo de experiências da vida que vão gerando no nosso psiquismo essa energia que precisa ser desencadeada, que precisa ser desembocada. E às vezes desemboca no adoecimento, desemboca na depressão. É uma experiência antiga, acumulada, que em determinados momentos ela, para ajustar-se do corpo, porque ela está causando mal, ela se manifesta na depressão para ser tratada. E aí você vai ver a depressão bipolar. A depressão bipolar, ela é muito parecida com o transtorno de humor bipolar, mas a depressão bipolar é aquela que te leva não vai te levar, mas é aquela que leva uma pessoa para o fundo do poço e que ela é cíclica. Ela vive no fundo do poço, mas ela se levanta, ela não tem as mesmas reações do transtorno de humor bipolar
quando no transtorno de humor bipolar a pessoa sai da crise da melancolia e ela vai para o outro extremo da mania, ela fica agitada, ela perde até um pouco do pudor. A depressão bipolar não, ela varia a sua intensidade. Vem a distimia, que é a desaceleração do ânimo, do humor. O distúrbio misto de ansiedade e depressão. Aí entra, o que acontece? Uma pessoa quando está deprimida, ela vai no psiquiatra, o psiquiatra passa um antidepressivo. Não é assim? Aí o antidepressivo levanta o humor, reorganiza as substâncias químicas dela, os neurotransmissores, e aí ela vai para o outro extremo, ela fica ansiosa. Aí ela vai e toma um ansiolítico. Então ela vive o tempo todo tendo que é como se fosse, músicos aqui, um violão que precisa ser afinado. O psiquiatra, ele faz isso. O psiquiatra, ele não tem como mandar você fazer exames. Então ele vai avaliar você pela sua fala. Aliás, você não. Ele vai avaliar a pessoa pela fala. Ele vai ouvir quais são os sintomas que ela está sentindo, vai avaliar assim fisicamente como está o movimento da íris dos olhos, como está o discurso, a fala dela, para fazer ali uma avaliação. Só que como ele não tem a noção da intensidade, do grau de intensidade do problema, ele diz, olha, você vai tomar esse remédio de 10 miligramas. Na próxima sessão você volta lá, na próxima consulta, ele diz, e aí? E percebe que não alterou muito, olha, vou ter que alterar aqui para 20 miligramas. Ou então, não, você está bem, eu vou diminuir para 20 miligramas. Quem já teve essa experiência de um psiquiatra sabe o que é isso. Não fique preocupado, ele aumentou, então é porque eu estou muito mal. Porque ele está fazendo uma afinação para ver realmente como é que ele vai colocar, qual é a miligrama que ele vai utilizar para realmente chegar a você para um equilíbrio. Distúrbio misto de ansiedade e depressão, esses dois extremos. Transtorno disfórico pré-menstrual. A depressão pode trazer uma disforia, você perde ali o tino da sua, você fica tanto eufórico, com muito gás, com muito ânimo, como pode levar você para o outro extremo da tristeza e da melancolia. Bom, é comum as pessoas ficarem deprimidas sem estarem doentes da depressão. Existe uma depressão que ela por exemplo, existe uma depressão chamada sazonal. Acontece muito nos países, a gente estava conversando ontem, com o pastor, nos países da Europa, por exemplo, nos lugares muito frios, é muito comum haver suicídio. Muito comum, na Irlanda, nos lugares muito frios, é muito comum haver suicídio, porque isso chama-se de depressão sazonal. É a depressão que tem a ver com a estação do ano. Não tem pessoas que chegam no mês de dezembro e entram em depressão? Próximas do Natal, ficam deprimidas. Algumas no Dia das Mães, no mês das mães. Então acontece muito isso. Às vezes existe um start, um fator desencadeador. Se for no mês das mães, porque perdeu a mãe recentemente. Se for no mês de Natal, é porque de repente se separou e não tem mais aquela coisa de reunir a família. Enfim. E um detalhe, a maioria não procura atendimento médico. A maioria, ou seja, metade das pessoas, ou até mais, não procura atendimento médico. Em atendimento clínico, 1/4 das pessoas vão para um médico não especializado, vão para o clínico geral. Em psicoterapia, apenas 1/4 das pessoas procuram, e em psiquiatras também só 1/4 das pessoas, isso quando já está identificado de fato que a pessoa está deprimida. A pessoa com depressão é pouco diagnosticada pelo médico que não é psiquiatra. O clínico geral, às vezes, ele supõe, diante dos exames que a pessoa faz, laboratoriais, diz, olha, isso aqui você não tem nada. Procure um psiquiatra, ele vai logo falar isso.
E eu sei que falar de procurar um psiquiatra é muito pesado. Te dizer para uma pessoa, não, você tem que procurar um psiquiatra. Você está me chamando de doido? Mas isso é preconceito, irmão. Isso já passou, meus queridos. Isso é coisa do passado. A gente precisa abrir a cabeça da gente é que nem paraquedas. Ela só serve se abrir. Se não abrir, não serve. Então, temos fé na restauração, no que Deus faz? Claro que temos. Ah, eu não vou procurar psiquiatra porque Deus vai me curar. Maravilha. Então não procura ginecologista, não procura cardiologista, não procura nenhum outro médico, porque Deus vai te curar. Eu já atendi pacientes que o pastor mandou ele jogar o remédio fora. Pacientes psiquiátricos. Pastor, não, jogue fora porque você já está curado em nome de Jesus. Glória a Deus, ele teve fé, eu acho, né? Só que foi irresponsável. Porque não é ele que determina, é a pessoa. Só que a figura pastoral é muito forte para a vida de um membro da igreja. E o que ela fez? Jogou os remédios tudo fora. O que aconteceu? Ela passou a ter novamente todos os sintomas aparecendo, surtos. E se é uma psicose, os surtos são degenerativos. E eles vão degenerando cada vez mais e progressivamente a pessoa vai adoecendo mais ainda. Então tem que ter muito cuidado com isso, esse equilíbrio. A gente tem fé, a gente acredita. Eu acredito no que Deus pode fazer, irmãos. Eu acredito. Mas a ciência também foi dada por Deus. O conhecimento foi dado por Deus. Tem algumas informações aqui que eu vou pular. Já falei que é mais frequente nas mulheres do que nos homens. E aqui, se houver alguma suspeita, se você ouviu tudo isso aqui, é claro que o que eu vou falar aqui, gente, o que eu estou falando é muito superficial diante de uma entrevista ou dentro de um set terapêutico. Mas existem testes de duas questões que você pode utilizar. Se durante o último mês você se sentiu incomodado por estar para baixo, por estar sem esperança e sem concentração, não espere você ir para o fundo do poço, procure logo ajuda. Se durante um mês você sentiu uma tristeza que você não sabe de onde veio, um sentimento de desvalia, a falta de concentração, de esperança, e você não sabe como aconteceu, ou se teve algum agente startante, que deu start nisso, e você diz, espera aí, tem alguma coisa errada, procure ajuda. Se houver alguém na igreja, existe psicólogos aqui, né? Algum psicólogo aqui na igreja, algum estudante de psicologia, procure o pastor da igreja, o pastor tem informação, os pastores eles são obrigados a fazerem isso. Eles são colocados numa posição de psicólogo, de engenheiro, de arquiteto, de design, de interiores. O pastor faz tudo, né? Escolhe a cor do carro do irmão, ele é consultor para assuntos aleatórios. Procure alguém para conversar, para pedir orientação. Procure uma pessoa de confiança. Se não, vá ao médico. Vá a um clínico geral primeiro, fale um pouco da situação. De repente pode não ser uma depressão, pode ser apenas uma alteração hormonal. Você precisa de fazer reposição, pode ser uma descompensação na sua glicose, enfim. Você pode estar anêmico de repente, enfim. Durante o último mês você se sentiu incomodado por ter pouco interesse ou ter pouco prazer para fazer as coisas? Você perdeu o interesse pelas coisas? A pessoa diz, você gostava tanto? Eu digo, não. Bora lá, não.
Se durante um mês você sentiu isso, então aí está um sinalizador. Eu não estou dizendo que necessariamente você já pode dizer, pastor, já me diagnosticou, eu estou deprimido. Eu não falei nada disso.